Eu tava pensando aqui ontem, vendo o jogo. Pô, não é injusto não o Pedro não ter ido à seleção, velho. Pra mim Pô, tá de no verdade, grupo. de verdade. Dá mais um 20, Cara. com 26, claro, Pô, centroavantão ele é mesmo. muito a mais, cara. Acho ótimo, Preto. E nem pelo que ele tá fazendo só agora, porque ele já vinha nessa já, pegada há um desde que tempo. ele chegou. Esperança de Copa do Mundo, inclusive. Eu acho assim, eu não cravo que o Pedro tinha que estar na seleção brasileira. Agora, eu acho que com os convocados o Pedro seria útil. Então, assim, se ele não leva o Pedro, mas leva o Muniz, que tá fazendo gol lá na Premier League e tal, um jogador dessa característica, aí tudo bem. Assim, eu não acho um absurdo levar o Muniz, que tá lá na Europa já rendendo. Ok. Agora, assim, me incomoda a seleção brasileira não ter um centroavante de área fixo e o Pedro jogando o que tá jogando. Não me incomoda nada, né? Graças a Deus que ele não foi, porque Deus me livre. Se o Pedro estivesse na Copa América, Cara, essa 24 liderança gols, não 6 aconteceria. assistências. Mas assim, o Pedro certamente no nível do Brasil, ele é muito acima de todo mundo. Ele é o melhor atacante Muito do acima Brasil de todo hoje. mundo. 9 é mesmo. Tecnicamente falando, porque assim, o Cano já fez números com o que o Pedro tá essa fazendo. temporada do Cano não. O próprio Gabigol, mas assim, em termos de refino, em termos de ser completo, centroavante completo, Olha. faz pivô, finaliza bem, eu acho que o Pedro tá bem acima dos outros, do Calleri, todo mundo, que são bons. Talvez quando você vá para a seleção brasileira, porque o centroavante da seleção brasileira você compara com os melhores do mundo, né? Aí você vai ter que comparar o Pedro com o Harry Kane, você vai ter que comparar o Pedro com o Lewandowski. Aí, de fato, eu acho que fica atrás. Mas, assim, vendo as opções da característica do Pedro, o Pedro deveria, no mínimo, ser cogitado. Cogitado ele é. E eu acho que ele, para ter o Evanilson, por exemplo, hoje, que é um jogador mais parecido com as opções, mais parecido com o Endrick, porque é mais móvel, eu acho que o Pedro tinha que estar lá. Ainda bem que não tá. Ainda mais com 26, cada vez mais você precisa desse 9-9. É quase como você precisa ter 3 goleiros, você tem que ter, digamos, 3 centroavantes, um deles tem que ser um 9-9, e o Pedro é mais do que um 9-9 pra mim, né? E tem Quantos anos, experiência Pedro? internacional. 27? Deve ser 27. Quando a gente não sabe, todo jogador tem 27 anos. Na dúvida, Lohan, 27. 27 anos. Mas eu acho que também Paulo vai Baier, ficando... 27 anos. Eu também acho que o Pedro Deve ter 26. cabe nessa seleção. Pedro deveria estar nessa seleção. Mas, assim, a concepção de jogo do Dorival é abrir mão desse cara, Exatamente desse 9, 27, né? tá? Tô falando, cara. Se também, você, 27, se você olhar até hoje, todos os trios de ataque que começaram jogos com o Dorival foram trios sem esse 9. O Brasil sai de um jogo contra a Costa Rica, onde ele não consegue furar a marcação da Costa Rica, e o que você tem mais cara de 9 na seleção é o Endrick, que você pensa, pô, ele vai colocar um ataque diferente, com um 9, com alguém mais de referência, e ele não faz isso no jogo seguinte, no jogo contra o Paraguai. Então, assim, ele não pensa. Eu acho que ele até tem o direito de pensar numa seleção sem um 9 de referência. Mas ter essa opção na manga, ter essa opção no elenco, eu acho fundamental. Ele não quis ter, tudo bem, direito dele. O Evanilson fez 24 gols na última temporada. Inegavelmente foi uma boa temporada. Mas ele não tem as características e não tem de longe o refino técnico, a qualidade que o Pedro tem para definir. Interessante aqui, o Pedro foi treinado pelo Dorival, aliás, foram campeões, né? A melhor fase do campeões, Pedro, né? que essa desse ano tá muito boa, mas a melhor fase do Pedro na carreira foi com o O Dorival. Dorival Júnior, e só para dizer, e aqui não é informação, a relação deles é ótima, tá? É uma questão de escolha. Porque, será que não? Não tem nada. É questão de escolha do Dorival Júnior. Cara, porque eu de verdade, pra mim o Pedro ele tem nível de Europa, cara. Claro. Eu acho que assim. Eu acho que tem também. Pô, um Premier League pro Pedro? Acho que não na primeira prateleira, mas Não tem. primeira, mas tem um time assim, que disputa a Liga Europa, enfim, até Champions League também. Eu também acho. Tá, Ele eu acho lembrando que na Itália, gente, eu acho ele ele jogou muito bom de bola, cara. 5 meses uma Fiorentina instável, quer dizer, não Vlahovic se voa. pode falar aí, o Vlahovic atropelando e assim, de novo, não dá nem pra dizer que ele fracassou, porque não teve tempo tentou, hábil. né? Então, mas Não, isso e que veio eles uma proposta enorme do Flamengo multicampeão, o time do coração dele, tinha E mais do que pode aceitar voltar. O mesmo. Gerson veio aqui e voltou. Sim, Tava também. lá, veio e voltou. Com 27 anos, eu não consigo ver ele, de repente, voltando pra Europa. Isso eu acho que... Então, Cara, aí é que de tá. verdade, Não, eu não lembro voltando, de um ele cara pode- que tem o potencial dele, ou que tinha na época o potencial, e que não jogou na Europa. Na primeira prateleira Pra mim não vai se ser um contrata desperdício, cara. nessa idade. Realmente. Aliás, 2 caras no Brasil são esses pela idade que ainda, mas que podem. Tipo, ele e o Rafael Veiga. Né, que são caras de alto nível, mas agora, pela idade, não vão jogar em clubes que ele poderia. E por que eles não vão? Porque jogam muito pelo Flamengo e pelo Palmeiras, 2 campeoníssimos, e com um detalhe também que ajuda. A identificação que o Pedro tem de berço com o Flamengo, a do Rafael Veiga tem de berço com o Palmeiras. Isso também ajudou. E equipes campeoníssimas, salários merecidamente altos, então vai segurando. O que não significa dizer que inviabilize, que eles não possam um dia sair. E esse ano a gente tá vendo o Pedro viver uma fase única, talvez até esteja dando um gancho aí pro nosso apresentador, que é ele não tem uma sombra terrível, que assim, ele lida muito bem, né? A relação dos dois sempre foi... A gente nunca teve nenhuma notícia de qualquer tipo de problema. Mas assim,
É diferente, né? Você saber que se você perder 2 gols, tem o Gabigol ali que a torcida vai pedir, vai querer, e agora, aparentemente, assim, desde o início do ano, né? Essa sombra já não era a mesma antes do doping e tal, pela fase, e agora depois do doping, depois do problema da camisa do Corinthians, e agora com a saída meio que iminente, o Pedro, ele tá leve. Tá leve, ele joga, se ele errar, tudo bem, a próxima bola eu acerto. Se eu errar de novo, tudo bem. Então, assim, é diferente, né? Faz diferença. Eu acho ele muito a mais mesmo, assim, cara. Inclusive, o chat está com a gente, tá? 80% entende que ele deveria ter sido chamado pelo técnico Dorival Júnior.